Jéssica, a gente se encontra daqui a pouco. Vitória da Conquista chega a 400 mortes causadas pela Covid-19. No momento, só existem 2 leitos de UTI disponíveis para pacientes com a doença. Será transferido para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista o homem acusado de espancar a ex-companheira em Brumado. Emerson Matheus Lima Souza foi preso ontem de tarde, depois que a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva da Polícia Civil e do Ministério Público. A vítima continua internada com fraturas no rosto. E mesmo com as dificuldades por causa da pandemia, o resultado dos alunos das escolas estaduais aqui na região no Enem foi um dos melhores já registrados. Esses e outros assuntos no Bahia Meio-Dia Regional. Agora, o seu Jornal da Hora do Almoço. Doze horas, 1 minuto, boa tarde para todo mundo, bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Está preso em Brumado Emerson Matheus Lima Souza, de 22 anos. Ele é acusado de espancar a ex-companheira Gleice Ellen de Oliveira Silva, também de 22 anos. Emerson Matheus foi preso ontem de tarde, depois que a Polícia Civil apresentou um segundo pedido de prisão preventiva. O Ministério Público também entrou com pedido de prisão do acusado. Ainda na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil disse ter apresentado novas provas à Justiça e pediu novamente a prisão preventiva de Emerson Matheus Lima Souza, de 22 anos. Nós promovemos um novo requerimento de prisão preventiva encaminhado ao Judiciário Local de Brumado com novos elementos. Quais seriam esses novos elementos? Esses novos elementos nós estávamos narrando justamente os fatos anteriores de um inquérito anterior que já tinha sido encaminhado ao Poder Judiciário, mostrando todo o histórico de violência que, ao longo do tempo, a vítima vinha sofrendo com ameaças e, inclusive, com agressões físicas da parte do agressor. Por nota, o Ministério Público informou que as primeiras providências sobre a prisão em flagrante do acusado foram adotadas durante o plantão judicial e que nesta segunda-feira, ao tomar conhecimento dos fatos, inclusive por meio de fotos e vídeos, avaliou que o caso se tratava de uma tentativa de feminicídio. Na manhã de ontem, o promotor Fernando Rodrigues de Assis, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Brumado, também pediu a prisão preventiva de Emerson Matheus. No início da tarde, a Justiça acatou os pedidos e decretou a prisão. Emerson Matheus Lima Souza foi preso na tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, ele estava na zona rural de Brumado, pois tinha medo de linchamento. Emerson Matheus está detido na carceragem da Delegacia de Brumado e espera por transferência para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde deve ficar até o julgamento do caso. A defesa de Emerson Matheus informou que não fornecerá detalhes sobre o caso, prezando pela segurança do acusado, de sua família e dos demais envolvidos, bem como para evitar maiores transtornos na investigação. Segundo a família da vítima, na noite do último sábado, dia 17, Gleice Ellen de Oliveira Silva, de 22 anos, estava em casa, onde trabalha com entregas de açaí. Emerson Matheus entrou na casa dela, pediu que as pessoas que ajudavam Gleice saíssem e depois disso começou a agredi-la. Ele foi contido por vizinhos, que também chamaram o SAMU e a polícia. Gleice Ellen e Emerson Matheus já estavam separados há 2 meses. No mês passado, ela tinha pedido medidas protetivas. Mas ele foi orientado de que se ele continuasse com as ameaças, se ele continuasse com as perseguições ou mantendo contato com a vítima por qualquer meio, ele possivelmente seria preso a qualquer momento em flagrante. Gleice Ellen continua internada no Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado. Segundo a família, os médicos diminuíram a sedação, mas ela ainda não consegue abrir os olhos por causa das lesões. A família disse também que, segundo os médicos, ela deve passar por cirurgia por causa das lesões no rosto. A presidente da Comissão da Mulher da OAB, subseção de Brumado, reforça a importância das vítimas de violência fazerem a denúncia. Nós da OAB estamos na luta, junto com todos da população, tenho certeza, para que a justiça seja feita, mas sempre nos limites da lei. Existe o Disque 180, que é o canal de denúncias de violência contra a mulher, e jamais deixem de denunciar. Mais um caso bárbaro
de agressão à mulher, não é? E os dados da Delegacia da Mulher assustam. Aqui em Vitória da Conquista, os casos e denúncias de agressão à mulher têm aumentado muito nesse período da pandemia. E é sobre isso que a gente vai ter mais informações agora com o repórter Luan Ferreira, que está no Distrito Integrado de Segurança Pública. Luan, boa tarde. Qual a situação aqui em Vitória da Conquista? Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Bahia Meio-Dia. Ano passado, aqui na Delegacia da Mulher em Vitória da Conquista, foram 2.004 ocorrências registradas. Mas a gente tem que falar, vamos fazer um comparativo com o primeiro trimestre do ano passado com esse primeiro trimestre. Ano passado foram 500 registros, esse ano 511, parece pouca diferença, mas a gente tem que levar em conta que esse ano a gente está numa pandemia, os 3 primeiros meses do ano passado a gente não tinha essa pandemia, isolamento social. A gente conversa agora com a delegada Gabriela Garrido para repercutir esses números. Boa tarde, delegada. A diferença numérica parece pouca, mas é bem significativa quando a gente olha o que a gente está vivenciando hoje, não é? Sim, boa tarde, ouvinte, boa tarde a todos. É bem significativa, porque inclusive as ocorrências elas têm aumentado em gravidade. Nós tivemos 98 medidas protetivas de urgência solicitadas pelas vítimas no ano passado, nesse primeiro trimestre, e esse ano nós já tivemos 210, o que significa que as ocorrências têm sido mais intensas, levando essa vítima a ter mais medo da reação do agressor. E aí a gente tem a questão, as denúncias mais intensas e a gravidade. A gente tem, por exemplo, esse caso de Brumado, que a vítima está ainda hospitalizada, tivemos casos até de mortes, não é isso? Exatamente. E essa divulgação desses casos, principalmente os mais graves, principalmente quando há uma efetividade da prestação do serviço policial e do serviço jurisdicional, com o encaminhamento desses casos, com a prisão desses agressores ou autores de feminicídio, a gente estimula as denúncias. A gente faz com que aquela mulher, ela que está em casa, vendo aquela notícia, ela se coloque no lugar daquela vítima e ela pense que isso pode também acontecer com ela, que a situação dela pode se agravar. E geralmente se agrava, né? É bom fazer esse alerta. E aí ela procura a delegacia para procurar a proteção. E é importante essa denúncia porque faz com que as autoridades conheçam a situação e possam atuar junto dessas situações, Judson. Pois é, Luan, e as pessoas devem denunciar também quando as medidas protetivas forem descumpridas, não é? Nesse caso de Brumado, essas medidas eram descumpridas sistematicamente. Eu queria que você conversasse com a doutora Gabriela sobre a importância de, na primeira vez que essa medida for descumprida, que a vítima procure logo a polícia. Não deixe que isso fique acontecendo, né? Exatamente. Judson fala sobre a questão de medidas protetivas. A vítima procura, é feita essa medida protetiva, mas é importante que ela também faça uma nova denúncia quando essas medidas são descumpridas, para que isso não fique recorrente, não é isso? Com certeza, inclusive porque o descumprimento de medida protetiva, ele é um crime autônomo, ele também vai ser apurado como crime. E essas medidas, quando reiteradamente quebradas, elas vão recrudescendo a prestação jurisdicional, podendo inclusive culminar na prisão do agressor. Doutora, como é que faz para denunciar? Aqui em Vitória da Conquista a gente tem a delegacia, em outras cidades a gente não tem essa realidade, mas dá para denunciar também? Com certeza, todas as delegacias, mesmo nas cidades menores, elas fazem os procedimentos relativos à violência doméstica. Então é apenas a pessoa se dirigir à delegacia, registrar seu boletim de ocorrência, se for o caso, solicitar sua medida protetiva. Aqui na DEAN a gente inclusive faz esse procedimento no ato do registro. Se a vítima tiver lesão, a gente já expede a guia também. E a vítima já vai para casa com todo o seu procedimento no âmbito da delegacia concluído. Ela não precisa mais retornar à delegacia para ser ouvida novamente. Tá certo, delegada. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Tá aí, Judson, a gente reforça mais uma vez a importância da denúncia, da vítima, das pessoas que estão em volta e que sabem de violência também reforçarem, ajudarem nessas denúncias, porque casos como esse, como a delegada falou, ajudam com que muitas outras situações sejam desvendadas
e a gente possa ter um desdobramento que possa levar à solução desse caso, à prisão desse agressor, como foi o caso de Brumado, que a gente mostra hoje, e que a gente também não chegue a uma situação um pouco mais fatal, uma situação fatal, como foi o caso também de mortes que foram registradas esse ano e nos outros anos, tanto em Vitória da Conquista como em outras cidades da região. Judson. É isso, Luan. E a gente tem de ressaltar também o importante apoio da Polícia Militar com a Ronda Maria da Penha, não é? Que é um grupo de policiais que atendem a essas ocorrências de quebra de medida protetiva, de mulheres que estão sofrendo violência familiar. Então, dá uma ligadinha para a polícia. A Ronda Maria da Penha é fundamental nesse aparato, né, de combate à violência contra a mulher. A DEAN e também a Polícia Militar com a Ronda Maria da Penha. Dá uma ligada para o 190, é preciso denunciar mesmo para a gente coibir esses casos de violência. Eu volto contigo daqui a pouco, Luan. Obrigado, doutora Gabriela, pelas informações. A terça-feira amanheceu com céu nublado em Vitória da Conquista. Ontem de tarde fechou tudo. Interessante é que teve chuva forte em alguns pontos da cidade, em outros locais não caiu uma gota d'água. Choveu bastante também na região. Eu soube que em Jequié o cacau caiu no início da noite. Durante a noite também, na madrugada, quem acordou ouviu o barulho da chuva. Mas aqui em Vitória da Conquista não choveu na madrugada e agora de manhã o tempo ficou assim a manhã toda. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui em nossa janela para o tempo lá fora. Imagens ao vivo feitas com a câmera no alto da Serra do Periperi. O tempo está fechado, está carrancudo. Do lado leste para a região oeste está mais fechado ainda. E parece que vem chuva por aí, tomara, né? A gente está precisando de chuva, até porque essa noite foi quente também. Todo mundo pensou que o cacau fosse cair e não caiu. 23 graus é a temperatura média agora, vamos ver a previsão no mapa. A tarde segue com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima não passa dos 25. Amanhã, feriado de Tiradentes, o tempo continua instável, com temperaturas variando entre 18 e 26 graus. Na quinta-feira, o sol aparece, mas as nuvens aumentam de manhã e pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. 12/12, Vitória da Conquista chega a 400 mortes causadas pela Covid-19 em pouco mais de um ano de pandemia. Eu me lembro que quando nós anunciamos aqui 10 mortes por Covid, foi um número assim chocante para todo mundo. Já estamos em 400 mortes e continua todo mundo muito chocado, né? E só tem 2 leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid. Estamos à beira do colapso aqui em Vitória da Conquista, no sistema de saúde para tratamento da Covid-19. Luan Ferreira vai trazer os números aqui da região que são preocupantes, números de Vitória da Conquista, né, Luan? Isso mesmo, Judson. Quando a gente observa a questão dos leitos de UTI, falando de região, a gente tem aqui leitos tanto em Jequié, Guanambi, Caetité, Brumado e Vitória da Conquista. E a gente só tem aqui em Vitória da Conquista 2 leitos disponíveis. A média de ocupação esse mês, Judson, em Vitória da Conquista, falando exclusivamente aqui da cidade, é de 90,75%. É a maior média de ocupação deste ano. Agora, vamos dar uma olhada aí nesse gráfico que mostra a ocupação neste momento, com o que foi divulgado pela Prefeitura no boletim de ontem à noite. Vitória da Conquista está com 97,1% dos leitos ocupados. Vitória da Conquista tem 70 leitos de UTI disponíveis aqui em 3 hospitais. 68 leitos estão ocupados. A gente tem aí 33 pessoas de cidades da região e 35 pessoas de Vitória da Conquista. A gente lembra que na semana passada essa não era uma realidade. O número de pessoas de Vitória da Conquista internadas em leitos de UTI começou a aumentar aí de sexta-feira para cá, que a gente começa a observar esse número maior. Vamos dar uma olhada também nesse gráfico que mostra a ocupação dos leitos clínicos. Aqui em Vitória da Conquista, a média de ocupação é de 60,66%. E aí que é muito próxima dessa ocupação atual aí, que é de 60,30%
na cidade a gente também tem, nos leitos de UTI, uma ocupação maior de pessoas de Vitória da Conquista, nos leitos disponíveis aqui na cidade. A gente tem visto que os leitos, tanto clínicos de UTI, a gente oscila bastante a ocupação, depende muito da realidade de cada dia. E o que os médicos têm dito é que a gente tem que evitar chegar à hospitalização e, para isso, tem que diminuir a disseminação do vírus, a infecção. Por isso, medidas de segurança que eles aconselham que todos tomem. Vamos dar agora uma olhada na questão dos casos aqui na cidade. Ontem foram registrados aí 95 novos casos em Vitória da Conquista, e nos últimos 7 dias chega a um total de 858 novos casos. A gente tem aí o gráfico da média móvel, vamos dar uma olhada. A média móvel agora atual é de 123 casos, alta de 44%. Isso aí comparado com 14 dias atrás, que a média de casos era de 85 casos. A gente tem uma outra informação, Judson, que em relação a essa média móvel, se a gente for olhar aí no mês de janeiro, no dia 10 foi registrada a maior média móvel de casos aqui em Vitória da Conquista, 134, uma diferença bem pequena com a atual média móvel na cidade. Vamos dar uma olhada também na média móvel de mortes, que aí a gente tem uma alta de 15%. 15%, o que significa isso? Segundo os especialistas, uma alta de 15% é estabilidade, considerada estabilidade. Essa média está um pouco mais de 2 mortes, né? E a nossa maior média de mortes registrada em Vitória da Conquista foi 3. Ontem, 2 mortes foram registradas na cidade. A gente já registrou aí 400 mortes, como você disse. E nos últimos 7 dias, 15 mortes confirmadas em Vitória da Conquista por conta do coronavírus, Judson. Pois é, Luan, a situação é preocupante, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas agindo como se a pandemia já tivesse acabado. A pandemia não acabou, a vacinação está ocorrendo ainda de forma muito lenta no Brasil todo, né? Os especialistas dizem que o Brasil precisa acelerar muito a vacinação para a gente começar a conter esse vírus de verdade. Então, todos aqueles cuidados, uso de máscara, higienização das mãos com álcool gel, lavar sempre as mãos, distanciamento social, tudo isso continua valendo para que a gente poupe vidas. 400 mortes registradas realmente é um número que assusta bastante, não é, Luan? Em Jequié foram registradas 2 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Uma mulher de 96 anos, moradora do Joaquim Romão, e uma mulher de 71 anos do centro. 277 pessoas morreram por Covid em Jequié desde o início da pandemia. 28 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. 635 pessoas estão em recuperação. A taxa de ocupação de leitos de UTI segue muito alta em Jequié, um número que Jequié não consegue diminuir, está em 93%. Até porque, como em Vitória da Conquista, os hospitais de Covid em Jequié recebem pacientes não só da cidade, mas também de outros municípios. A primeira dose da vacina foi aplicada até o momento em 27.542 pessoas em Jequié. A segunda dose em 8.882 pessoas. Em Vitória da Conquista, segue a vacinação contra a Covid-19. A primeira dose está sendo aplicada em idosos a partir de 64 anos. A gente volta com o Luan Ferreira. Luan, tem vacina também para o pessoal que precisa tomar a segunda dose. E tem muita gente que parece que está voando, não viu lá a data no cartão, a data para voltar e tomar essa segunda dose, que é fundamental no processo de imunização, não é isso? É fundamental que a gente possa se vacinar, ter a vacinação aí com a segunda dose, que quem já recebeu a primeira vá até os postos de saúde, tanto aqui de Vitória da Conquista como de cidade da região, para poder receber essa segunda dose, que segundo os infectologistas, os especialistas, os médicos, é só com a segunda dose que a gente tem aí uma imunização completa, e é isso depois de 15, 20 dios, o sistema imunológico já está reconhecendo o vírus e dando essa proteção necessária. Na região sudoeste, Judson, a gente tem aí das pessoas que receberam a primeira dose, pouco mais de 307 mil pessoas, a gente tem apenas 4,5% da população que recebeu a segunda dose, o que dá aí um pouco mais de 92 mil pessoas.
os números precisam aumentar. Falando aqui de Vitória da Conquista, para a primeira dose, o município recebeu aí na semana passada 5.930 doses. Ontem começou a vacinação, inclusive teve novos pontos de vacinação, 2 novos pontos, para ampliar essa cobertura aí na cidade, para que as pessoas possam ter mais conforto para receber essa vacina, evitar aglomerações. E também está acontecendo a vacinação de segunda dose com as vacinas do Butantan, a Coronavac, que também foram recebidas novas doses no município. Hoje, inclusive, lá na quadra da Fainó, chegou a acabar essas doses, essa segunda dose, mas essas doses já foram repostas. O município diz que a segunda dose já é garantida. O Estado já envia a primeira dose, reservando a segunda. Então, existe segunda dose para ser aplicada. O município está dizendo também, Judson, que a vacinação amanhã também é possível, mas vai depender muito do que aconteceu hoje, agora à tarde, do ritmo de aplicação das primeiras doses hoje. Se sobrar vacina, é possível que amanhã também tenha vacinação no feriado. Judson. É isso, Luan. E a gente lembra que essas informações são referentes à Vitória da Conquista. No caso da vacina contra a Covid, cada município tem sua estratégia, seu calendário. Então, pessoas que estão nos assistindo nas outras cidades da região, fiquem atentas à estratégia de vacinação aí do seu município, né? Porque cada um tem um jeito de chamar as pessoas para aplicar a vacina. Diferente da vacina da gripe, que o calendário é nacional. Valeu, Luan. Obrigado mais uma vez pelas informações. A meteorologia está fazendo um alerta de chuva forte aqui para a região, inclusive para a Vitória da Conquista. Vamos colocar aqui no monitor mais uma vez imagens lá de fora. Olha como o tempo continua fechado aqui na cidade. Puxando agora para a esquerda, do lado oeste para o lado leste. Lembrando que nossa câmera está na região norte da cidade. Continua o tempo muito fechado, não tem sol nesse momento na cidade. E pode chover forte em toda a região. É o alerta da previsão do tempo. Vamos ver aí como é que fica em Rio do Antônio, Érico Cardoso e Nova Itarana. Pode ter pancadas de chuva em Rio do Antônio, que registra a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Em Érico Cardoso, o tempo também fica instável e a temperatura varia entre 17 e 25. Pode chover também em Nova Itarana, oscilação entre 21 e 29 graus. Agora tem queixas de falta d'água em Vitória da Conquista. No Jardim Copacabana 2, os moradores estão sem água há 15 dias. E quando a água estava caindo antes, era durante a noite, bem fraquinha, não dava para encher os tanques, né? A água não subia, o pessoal pegava com vasilhas embaixo, quem tem algum tanque embaixo ainda conseguia captar um pouco de água. Mas há 15 dias que não cai água de jeito nenhum. Falta d'água também no Jardim Sudoeste. 10 dias sem água e no Jardim Valéria não cai água há 7 dias. O pessoal disse que já fez contato com a Embasa pedindo a solução para o problema, mas as torneiras continuam secas. A gente entrou em contato com a Embasa perguntando por que isso está acontecendo, quando é que a água vai ser liberada para o pessoal desses locais, mas infelizmente a Embasa não mandou nenhuma resposta até agora. Bora soltar água, ninguém aguenta ficar sem água em casa, não é? 12h23, desde o início da pandemia, estudantes têm enfrentado muitas dificuldades para acompanhar as aulas e assimilar os conteúdos. Mas, segundo o Núcleo Territorial de Educação, o resultado dos alunos das escolas estaduais aqui na região no Enem de 2020 foi um dos melhores já registrados. O ano de 2020 foi muito difícil para os alunos da rede estadual de ensino. Estar longe da sala de aula dificultou bastante o processo de ensino-aprendizagem. Mas, mesmo com todas as dificuldades, a avaliação do Núcleo Territorial de Educação é que esse ano a região sudoeste teve um dos melhores resultados no Enem. E o desempenho na redação foi o destaque. Hilary é uma das alunas que se destacaram na redação. Ela estuda em Poções e conseguiu alcançar 980 pontos. Ela reconhece as dificuldades enfrentadas no ano passado, mas a persistência foi fundamental. Infelizmente, com a pandemia, eu senti muita falta da presença desses professores, mas eu contei com a ajuda de uma professora em especial, Ana Paula Novaes, professora de redação, que corrigia minhas redações semanalmente, e com isso eu fui aprendendo com os meus erros
e persistindo. Já Thaís estuda em Vitória da Conquista. Alcançou 960 pontos na redação. Para ela, esse desempenho vem de um trabalho de muitos anos, inclusive do incentivo que recebeu com a participação no projeto Lápis na Mão da TV Sudoeste. Minha trajetória com redação começou desde o ensino fundamental, na qual eu participei do projeto Lápis na Mão da TV Sudoeste e consegui me classificar entre as 3 primeiras. Parti para o ensino médio, continuei praticando e chegando próximo ao Enem e aos vestibulares, eu intensifiquei mais essa preparação. Fiz cursinho online, fazia redações semanais e como resultado foi essa nota satisfatória. E tem notícia de bom desempenho na redação também no município de Cordeiros. Cláudio conseguiu alcançar 940 pontos. A minha preparação começou desde o ano de 2019 e no ano de 2020 eu intensifiquei os meus estudos através das aulas remotas e de cursos. Para o Núcleo Territorial de Educação, apesar de um 2020 difícil, esse é o resultado de muitos anos de incentivo. Mantemos esse resultado, por quê? Porque isso é fruto de um processo que começou há 3, 4 anos atrás, no ensino fundamental e nos 2 primeiros anos do ensino médio. Então, com isso, nós conseguimos melhorias no resultado, né? Tem se destacado o resultado na redação, mas em todas as áreas do conhecimento a gente tem melhorado. Ainda segundo o Núcleo, muitos fatores contribuíram com esses bons resultados, mas a dedicação dos alunos é o maior deles. O resultado desse trabalho que é de todos, da família, da escola, dos professores e, sobretudo, do aluno que acredita, né, no seu potencial e corre atrás, vai estudar, vai fazer leitura. Parabéns para a galera que mandou ver aí no Enem, não é? Nesses tempos de pandemia, as dificuldades são inúmeras. Assistir aula pelo celular ou até mesmo no computador, você assistir aula a manhã inteira ou a tarde toda, realmente não é fácil. Mas está todo mundo de parabéns por esse resultado muito bom no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente está com imagens ao vivo da rua Equador, no bairro Jurema, é a rua do Distrito Integrado de Segurança Pública, uma importante via de acesso da BR-116, a Avenida Integração, trecho urbano, com a Avenida Bartolomeu de Gusmão, na região ali conhecida como a Rua do Gancho. O trânsito aí está tranquilo, depois que aquele monte de carro velho que estava aí na porta foi tirado, não é? O que foi um alívio para os moradores e melhorou também o trânsito bastante no local. 12h27, Jéssica Serra e Wanderson Nascimento voltam depois do intervalo com notícias do Estado. Tá sentindo cheirinho de carro novo? Não? Então chega mais perto, que tem Toyota Zero esperando você na Diamantina. Yaris Hatch com parcelas a partir de R$ 599 pelo ciclo Toyota e pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Agora para tudo, que essa você tem que aproveitar. Corolla XEI com parcelas a partir de R$ 899 mensais. Agende seu test drive na Diamantina, do novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando. Toyota Diamantina. O trânsito, sua responsabilidade salva vidas. As obras do Conde Guanambi já começaram e estão a todo vapor. Conde Guanambi, condomínio fechado com piscina semiolímpica, quadra de tênis e área de lazer completa. É da VCA. Aqui eu posso e você também pode. Aula presencial com professores altamente qualificados e preparados. Aqui você pode estudar com infraestrutura completa. Aqui você paga mensalidades com o melhor custo-benefício do mercado. E corre, que a inscrição é gratuita, viu? Partiu! Unip, aqui você pode. Super negócios da Cambuí pra você. Argo a partir de R$ 56.890. Cronos 1.3 de R$ 74.890 por R$ 68.890. Super negócios só tem aqui na Cambuí. Estamos de volta com Bahia Meio-Dia. Seguimos acompanhando o impasse entre rodoviários, a empresa de ônibus CSN e prefeitura. Hoje à tarde tem uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. E nossa equipe conversou agora há pouco com o TRT sobre este terreno que pode ser vendido ou leiloado para que sejam pagas as dívidas trabalhistas. Vou chamar a Andréa Silva, que ela tem todas as informações. O que o TRT disse, Dedé?
Ô, Jéssica, vai ser leiloado, essa é a informação do TRT, e é um terreno grande, com 40 mil metros quadrados. Este terreno vai ser leiloado através da alienação, vai ser alienado através da penhora de bens imóveis. E esta autorização de venda foi dada pelo TRT. É um terreno que, segundo o Tribunal Regional do Trabalho, pertence a um dos sócios da empresa CSN, fica na BA 526, foi avaliado em mais de 12 milhões de reais, vai a leilão, mas o lote inicial do leilão pode ser de 8 milhões e um pouco mais de 8 milhões de reais, o que corresponde a 70% do valor deste terreno, portanto, que fica na BA 526 e que vai ser leiloado dentro desta questão do pagamento, provavelmente para o pagamento das indenizações trabalhistas. A gente vai ver agora o que diz a juíza Andréa Presas Rocha, ela que é da Coordenadoria de Execução e Expropriação do Tribunal Regional do Trabalho e foi quem autorizou a venda deste terreno através de leilão. Identificar patrimônio daquele devedor que seja suficiente para a satisfação dos créditos, levar a alienação àquele patrimônio, seja por leilão, seja por alienação judicial por iniciativa particular, mas são modalidades de alienações judiciais para que, uma vez vendido aquele bem ou aqueles bens, os valores arrecadados sejam então distribuídos entre os credores trabalhistas. No caso específico do terreno que está à disposição, ele pertence à CSN, que tem contra ela um regime especial de execução forçada, e uma vez vendido esse bem, esse imóvel, o valor arrecadado será distribuído entre os credores trabalhistas dos atuais processos que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho daqui em